O presidente era o Médici, o general Médici. No governo dele havia grande repressão aos oposicionistas e muitos desses estavam no meio artístico. A censura era uma instituição poderosa. A música sertaneja sofreu com esse período ou não? Vocês, por exemplo, chegaram a ter alguma letra de música censurada? Vocês tiveram algum problema com a censura? Não, porque a gente as pessoas que trabalharam com a gente na época, já sabiam disso tudo, já tinham vivido isso tudo e a gente não chegou a sentir nada. A gente sabia que tinha censura, que a música tinha que ser censurada antes de gravar. As gravadoras já faziam esse trabalho para nós. Nunca queria uma música ficar presa. A história vem de outros artistas mais antigos, como... Na época lá, aqueles humoristas Jaraque e Ratinho, quantas vezes eles faziam um programa de rádio, saiu dali pro Camburão e ia pra cadeia. E outros artistas tiveram. Nós não, a gente já sabia que isso existia, mas já estava no final também. Nossa música era muito pura na época. A música sertaneja sempre foi, né? Muito pura. Então, eu não me lembro de nenhuma canção. Música sertaneja fala de quê? Um pouco de tudo, né? Fala da natureza e fala muito de amor. Fala da natureza, fala da vida do homem no campo e muito de amor. Fala muito. A música sertaneja, eu acho que o sucesso dela é o romantismo, que vem desde Tristeza do Jeca com Tonico Tinoco até agora, as músicas mais recentes. Olha, foi também a partir dos anos 70 que o chamado agronegócio começa a se desenvolver para valer no Brasil. O interior de São Paulo, do Paraná, do Mato Grosso, passam a produzir grandes riquezas. Isso ajudou a música sertaneja, vocês acham? Ajudou, mas já na década de 80 para nós, porque começaram a acontecer as grandes exposições de gado, vamos citar Uberaba. Vamos falar honestamente. A música sertaneja deixou de ser música de gente pobre e passou a ser música de gente rica. Exatamente. E a música sertaneja, eu acho que ela ficou como assim, a marca registrada desse movimento rural que é o Brasil que deu e dá certo até hoje. No caso da música popular brasileira, o que se viu, não é nessa época, a partir daí, foi o surgimento do rock brasileiro. Você mesmo citou aqui, vocês citaram Raul Seixas e tal. Eu queria saber se vocês, com aquela eletrificação toda, se vocês criaram um ritmo musical novo ou se vocês continuaram e continuam sendo uma dupla sertaneja. Nós fizemos muito isso no palco. Naquela época já, as pessoas que iam assistir, vamos supor, Legião Urbana ou o RPM e outras bandas daquela época. Na época, Rita Lee, a gente assistia tudo, Gal Costa, a gente ia ver shows dessa galera toda. Aí chegava Chitãozinho e Chororó, até quando nós começamos, os contratantes, como a música sertaneja era tão humilde, eles não queriam pagar o valor daquele equipamento todo que a gente levava. Nós chegamos a bancar isso tudo durante 3 anos, para mudar aquela cara da música sertaneja. Levávamos som, luz, palco. Uma equipe toda para montar isso de graça para o contratante, durante 3 anos. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguma vez no meio disso tudo, por alguma razão, além de investir muito dinheiro, que eu acho uma boa razão, vocês chegaram a pensar em desistir ou não? Pensamos antes desse sucesso. Pensamos em 75, por aí. Que a gente estava numa fase. Os primeiros 8 anos foram muito difíceis, assim, quando nós somos os mais velhos, a gente assumiu a conta de casa muito cedo. Nosso pai também perdeu a saúde, tinha um problema de joelho, não podia mais dirigir esses ônibus, esses caminhões que ele dirigia. E aí nós falamos, pai, a música a gente tem que buscar na música. E fomos para a estrada. Aí nessa caravana que a gente trabalhou durante 3, 4 anos, parou. E a gente foi para circo, aventurar em circos. O circo é o seguinte, é circo pequeno de periferia, a gente ganhava hoje, amanhã às vezes não dava nada, e o que ganhava hoje perdia amanhã, e assim ia. A gente conseguia ajudar a pagar aluguel, comprar comida para os sobreviver. E aí vocês chegaram a pensar em desistir? Aí nós passamos, em 75, teve uma geada, e a gente estava lá perto de Foz do Iguaçu, em Medianeira, que aquilo arrasou o estado do Paraná. Naquela época o Paraná era só café, não é como hoje que são várias culturas, como cana-de-açúcar, usinas, essas coisas. Então a gente voltou sem nenhum centavo. A gente ficou 3 meses lá tentando ganhar dinheiro, nós tivemos que voltar para casa. Chegamos em casa, a opção era vender o carro, parar de cantar, pagar as contas e tentar outra coisa. Aí nós chegamos a questionar assim, vamos dar um tempo na carreira. Vocês iam tentar fazer o quê, por exemplo? Sei lá. Vocês sabiam fazer alguma coisa? Honrar os compromissos. Não, a gente parou de estudar muito cedo por causa de tentar a carreira, né? Começou a dar certo, a gente viu que com a música a gente ganhava mais do que nosso pai já ganhava como motorista.
criança, como é que a gente ia trabalhar? Mas não tinha outra maneira. Você sabe que nessa época, uma música do Raul Seixas deu um empurrão. Sabe quando você ouve? Ela chama Tente Outra Vez. Raul Seixas a gente estava em São Paulo, assim, questionando isso, trocando essa ideia, pensando no que ia fazer. De repente tocou essa música no rádio, eles estavam lançando o disco do Raul Seixas. Menina, aquela música entrou tanto na gente assim que nós ficamos ouvindo, depois que acabou de tocar. A gente começou a se perguntar justamente isso. O que nós vamos fazer? Vender o carro, parar de... Nós não podemos viajar mais. Se não viajar, como é que nós vamos fazer show? Trabalhar, que a gente vai ganhar trabalhando, não tem jeito, né? Aí eu consegui na gravadora. No outro dia, aquela música deu aquele ânimo todo. Eu fui na gravadora, consegui falar com uma pessoa lá, eles adiantaram um dinheiro e nós recomeçamos de novo. O que vocês comiam nessa época? Não, porque eu fico imaginando uma certa fominha. Às vezes era muito macarrão em casa. Macarrão demais. Não, eu fiquei muitos anos sem poder ver Polenta na minha frente. A Polenta é da época do Paraná ainda. Bom, gente, mas hoje, completando 40 anos, eles já se apresentaram com uma orquestra sinfônica, já se misturaram com os Bee Gees, Roberto Carlos, Ivete Sangalo, Banda Fresno, Sepultura. O que é isso? É diversidade musical ou é um recado? Não tem preconceito. Não tem preconceito. A música pra gente, desde o início, sempre foi então, assim. Não sei se é recado, eu acho que naquela fase velha pode tudo. Não, porque a música, pra gente, eu falei no início que a gente ouve desde de Elton John a Pulmuriar, né? A música pra gente sempre foi assim. A gente sempre, a gente, com o tempo a gente aprendeu, até eu falo dessa forma, porque eu acho que a gente aprendeu a ouvir o que a música está dizendo, está pedindo pra gente. Por exemplo, a gente gravou um hip hop, a gente chamou o Cabal para fazer uns versos com a gente e ficou muito legal. Você sabe um estilo que a gente sempre teve medo de gravar para não fazer feio? E acabou acontecendo agora. É samba. Porque eu acho samba uma coisa tão brasileira, tão... E é difícil. Muito difícil. Eu fico vendo o Zeca cantar, o Aragão, a Beth Carvalho, eu fico assim olhando e falo, meu Deus, tem que nascer para fazer isso. Agora, esse ano, o Exalta Samba convida a gente para fazer uma do DVD dele. Vai sair agora. Então é aquilo, agora tudo pode. Tudo pode. Estou de frente hoje com a dupla sertaneja do Brasil, Chitãozinho e Chororó. Volto já para fazer perguntas um pouco mais pessoais, até já.